Boa tarde a todos. Dando continuidade às apresentações realizadas pelos nossos colegas de turma acerca da teoria positiva, nosso grupo hoje pretende discutir um pouco com vocês acerca das contraposições à teoria positiva. Nosso grupo é formado por mim, Valdemir Regis, pela nossa colega Keila Denise, e toda a nossa apresentação vai estar sustentada no artigo de Christensen, intitulada Metodologia da Contabilidade Positiva, de 1983, o artigo de Densky, de 1988, intitulado Uma Revisão da Teoria Positiva da Contabilidade, e no artigo de Whittington, de 1987, que trata sobre uma revisão da contabilidade positiva. Então, vale a pena, antes da gente adentrar no conteúdo do texto do Christensen propriamente dito, a gente revisitar algumas terminologias e autores que são constantemente tratados por ele durante todo o decorrer de sua obra. A primeira terminologia se refere à Escola de Rochester. O que vem a ser a Escola de Contabilidade de Rochester? A Escola de Rochester, ela surgiu com essa denominação, fruta de uma escola acadêmica de pensamento da disciplina de contabilidade positiva, fruta aí dos estudos empíricos realizados pelos seus principais fundadores, que são Jensen, Watts e Zimmermann, a partir do final da década dos anos 60, e aí abarcam os estudos realizados por eles na década de 70 e na década de 80, e ela teve essa nomenclatura tendo em vista que seus principais pesquisadores eles são oriundos aí da Universidade de Administração, da Escola de Administração da Universidade de Rochester. Vocês vão ter a oportunidade de perceber que durante todo o artigo, Christensen muitas vezes, ao invés de citar os trabalhos de Watts, os trabalhos de Zimmermann, ele se refere a esses autores como a Escola de Rochester. Outro fato interessante é que vocês vão perceber que o autor ele sempre se recorre a um cientista chamado Karl Popper no decorrer de todo o trabalho. E quem foi Karl Popper? Karl Popper, na realidade, foi um filósofo da ciência, estudioso da teoria do conhecimento e que foi extremamente influente entre os cientistas de sua época. Estudioso aí da área da filosofia da ciência, Popper argumentava que a concepção tradicional da ciência, do ponto de partida do cientista, são os dados empíricos, aqueles dados que são observáveis. E esses dados, frutos da observação, à medida que eles vão sendo acumulados, eles podem ser transformados em hipóteses, que uma vez verificadas e testadas, tornam-se leis ou teorias científicas. Popper também defende que todo procedimento lógico que norteia a construção do pensamento científico, a lógica da pesquisa científica, é a indução, que parte de dados singulares para poder se chegar ao universal. Só que Popper também esclarece que o problema da indução consiste no fato de que, por mais dados singulares que o cientista acumule para poder desenvolver a sua teoria, não existe uma garantia lógica de que o enunciado decorrente, inferido dos dados acumulados e testados pela teoria que os contadores pretendem aí desenvolver, que ele seja verdadeiro. Popper também procura demonstrar que toda experiência científica ela pressupõe hipóteses e ela pode ser caracterizada como um método de formular e testar teorias. Porém, ele mesmo adverte que as teorias são e permanecem falíveis, mesmo depois de terem sido brilhantemente corroboradas. Ficam sempre enunciadas e patentes as raízes da falseabilidade. Ou seja, Popper defende que o critério de demarcação da ciência não é só a verificação, mas também o falseamento. Ou seja, uma hipótese, para ser testada, ela tem que ser testada diversas e inúmeras vezes, com o sentido de que a gente tente falsear essa hipótese para garantir validade de que, uma vez corroborada essa hipótese, ela consiga refletir com propriedade o fenômeno que está sendo pesquisado.
ou a teoria que está sendo construída. Popper também defende que a ciência só pode ser definida por meio de regras metodológicas rígidas. Para Popper, existe todo um rigor científico na construção de teoria, na formulação da lógica da pesquisa científica que deve ser seguido. E isso é importante porque mais à frente a gente vai ver que uma das principais críticas de Christensen ao trabalho aí da escola de Rochester foi justamente a ausência do cumprimento desse rigor metodológico aí da pesquisa científica defendido por Popper. Já adentrando no nosso texto propriamente dito, o texto ele é composto basicamente por 5 grandes seções. Na primeira, Christensen vai tratar questões acerca do domínio da contabilidade, da teoria da contabilidade. Na segunda sessão, ele vai falar sobre o conceito de teoria positiva. Na terceira, a gente vai tecer alguns argumentos sobre o caráter preditivo, explicativo e o raciocínio normativo de uma teoria. Depois ele vai fazer uma breve avaliação sobre essas teorias e aí a gente chega então nas conclusões. Dando prosseguimento e adentrando no teor já introdutório do texto de Christensen, logo na parte introdutória, o autor se preocupa em esclarecer quais são os pressupostos defendidos pela escola de Rochester. E ele já faz isso por meio de uma citação de Jensen, onde ele acusa que toda a pesquisa em contabilidade realizada até então, ela não tinha caráter científico. Por quê? Porque ela tinha um caráter, um foco esmagadoramente normativo e indefinidor. Então, para ele, uma pesquisa normativa não era uma pesquisa científica. Para Jensen, o desenvolvimento de uma teoria positiva na área contábil deveria se preocupar com as questões mais empíricas, com as questões práticas. Ela não deveria estar fundamentada no como deveria ser a atitude do contador, né? De como deveria ser as práticas contábeis. E sim, e explicar o porquê a contabilidade realmente é o que ela é. Por que os contadores fazem o que eles fazem, quais seriam os efeitos desses fenômenos sobre as pessoas e a utilização desses recursos. E aí ele cita então os trabalhos de Watts e Zimmermann, que defendem que as pesquisas positivas, elas, né, na realidade, elas procuram desenvolver teorias que possam realmente explicar os fenômenos observados, e não apenas voltadas ao âmbito da teoria normativa, que objetiva então prescrever fatos. E assim o Watts e Zimmermann acabam defendendo e que eles consideram a metodologia da ciência como sendo não científica no tocante às pesquisas normativas, porque a sua preocupação, na realidade, não é o que os homens pensam sobre o mundo e como eles consequentemente se comportam, que esse deve ser o foco da teoria positiva. E as teorias normativas até então defendiam o que os homens deveriam pensar sobre determinado assunto e não sobre como eles agem e como eles efetivamente se comportam. E aí o artigo avança já para um dos principais problemas em que ele já verifica numa contestação aí à teoria positiva, que trata-se justamente da questão do domínio da teoria da contabilidade. Né? De que forma a escola de Rochester tem tratado qual é o domínio de uma teoria, né? Da teoria positiva. Assim, ele esclarece que reconhecer o domínio de uma ciência é justamente ter compreensão do conjunto dos fenômenos nele inseridos que serão estudados. Então, para que eu tenha um conhecimento do todo, para que eu possa elaborar uma teoria, eu tomo por base fatos observáveis, observações, de tal forma que, com base nessas observações, eu tenha condição de fazer previsões e essas previsões me possam descrever a realidade subjacente a esse domínio, para que eu possa, então, compreender
todos os fenômenos como um todo, no âmbito da teoria da contabilidade. Então, para se fazer ciência, ele esclarece que primeiro eu tenho que ter condição do conjunto de fenômenos que são abarcados para a perfeita compreensão aí do domínio. E aí o artigo evolui aonde Christensen começa a falar sobre para que Jensen explique o que vem a ser uma teoria positiva e o que vem a ser uma teoria normativa, ele apresenta então um trabalho de Jensen onde ele cita uma tabela e nessa tabela ele apresenta diversas questões que poderiam nos permitir identificar se estes problemas, objeto de estudo, eles teriam caráter normativo ou se eles teriam caráter positivo no âmbito aí da contabilidade. Só que na tabela apresentada, quando você começa a perceber as questões que ele coloca do lado normativo, a gente percebe que todas as questões elas se iniciam com um deveria e ela tem o foco central na entidade contábil, na firma. Então são perguntas do tipo e pesquisas que objetivam responder sobre como vai ser a valoração do estoque de inventário dessa entidade, como vai ser o controle de estoque dessa firma, de que forma, como deveria ser a apresentação dos relatos financeiros dessa firma, né? E de forma oposta, do lado das questões positivas, as questões elas são centradas em identificar o porquê. Elas são identificadas em tentar identificar por que as firmas têm adotado essas técnicas de contabilidade. Por que a firma trocou seus auditores? Né? Por que os gerentes têm adotado o custo histórico na depreciação ao invés de outro método? Então, eles são questões muito voltadas a questões comportamentais, ao comportamento dos contadores, do porquê eles utilizam tal método e não aquele, do porquê os gerentes tomaram essa decisão em relação à firma e não a decisão X e não a decisão Y. Né? Então, eles são muito preocupados em descrever o comportamento desses responsáveis nas entidades contábeis. Assim, Jensen esclarece que nessa tentativa de ilustrar a distinção entre normativo e positivo, ele acaba fazendo uma confusão justamente no domínio dessa pesquisa, no domínio dos fenômenos utilizados na pesquisa contábil. E ele faz essa confusão misturando em domínio em dois níveis diferentes. E aí ele recorre novamente a Popper, onde ele vai nos explicar o que vem ser um problema e um metaproblema. O problema de pesquisa contábil, ele deve passar aí por uma subdivisão, onde a gente tem que entender primeiro se esse problema ele é um problema ou se ele é um metaproblema. Como que a gente faz essa distinção? Ele pode ser considerado um problema se o seu foco for um foco primário, se o seu foco for a entidade contábil propriamente dita. Agora, se o foco desse problema for identificar a compreensão, for identificar o comportamento dos gerentes, o comportamento dos responsáveis, o comportamento do conselho de administração, o comportamento dos auditores, ou dos práticos contábeis, para Popper isso é considerado um metaproblema. Então, um problema de compreensão, ele é considerado no âmbito da filosofia, da ciência, um metaproblema e não um problema. É muito fácil a gente misturar esses dois níveis. Assim, levando a questão de Popper para um exemplo prático na área contábil, eu tenho que fazer uma distinção entre problema e metaproblema. Ou seja, eu estou preocupado com o problema da gestão da General Electric
em decidir o que elas vão apresentar nas demonstrações financeiras da entidade lá em 1981, ou eu estou preocupado com um metaproblema de entender o porquê que a gestão fez as escolhas que ela fez naquela época. Depois, aí nessa dicotomia normativa ou positiva, a segunda pergunta que eu tenho que fazer para classificar um problema de pesquisa vai ser: esse problema de pesquisa, ele vai ser resolvido com uma proposição ou com uma proposta? Eu quero saber qual o método que a GE utiliza para avaliar o seu inventário, ou eu estou preocupado com qual o método eles deveriam usar? Porque se um problema for caracterizado como uma proposição, ele se trata de uma declaração de fato. Agora, se o problema já for caracterizado como uma proposta, ele já tem natureza prescritiva, ele já tem natureza normativa. E uma terceira divisão que ainda é feita na identificação e na classificação de uma pesquisa é: caso o problema tenha natureza proposicional, eu ainda tenho que fazer uma subdivisão se esta proposição ela tem caráter observacional ou se ela tem um caráter teórico. E aí, Christensen então propõe uma taxonomia para os problemas contábeis, onde ele divide os problemas contábeis em dois níveis: um nível primário, aquele nível voltado às entidades contábeis, e um nível que ele chama de meta, que é o nível voltado à compreensão ou comportamento dos contadores, dos gerentes e dos usuários. E ele apresenta em uma outra coluna as características de resolução desse problema. Se esse problema, a sua resolução se dará por meio de uma proposição ou por meio de propostas. Se ela se dará por meio de fatos observáveis ou se ela se dará por meio de propostas, de declaração do como fazer e o como agir. Questões comportamentais. Assim, questões normativas, questões sobre como os gerentes deveriam agir para a solução desse problema na entidade, seriam questões de propostas no nível primário. E questões sobre metodologia de contabilidade, definição de quais deveriam ser os métodos e as metodologias contábeis numa firma, são questões de normativas já no nível meta, no nível comportamental. Já questões observacionais relacionadas à prática, a prática dos seus contadores, já são questões observacionais no nível primário. E questões voltadas ao comportamento dos gerentes, ao comportamento dos contadores, já são questões proposicionais no âmbito da firma, né, já no nível meta. Assim, Christensen afirma que o programa da escola de Rochester, ele se preocupa em descrever, ele se preocupa em prever, ele se preocupa em explicar o comportamento dos contadores e dos gerentes, não das entidades contábeis. Por isso, o programa da contabilidade de Rochester se situa no nível meta. Assim, o autor começa a fazer algumas críticas e algumas observações. Primeiro, os problemas abordados tanto pela literatura tradicional da teoria da contabilidade quanto a literatura da escola de Rochester, elas ocorrem no nível meta, né? Agora, por esse motivo, ele esclarece que nem a teoria tradicional da literatura, nem a escola de Rochester estão diretamente preocupados com o que deveria ser apropriadamente chamado de teoria contábil. Porque a teoria contábil ela tem que estar centrada no nível primário e não no nível meta. Ou seja, a teoria deveria estar voltada à entidade e não ao comportamento dos gerentes e ao comportamento dos usuários e dos responsáveis. Assim, se uma teoria positiva da contabilidade, como defende a escola de Rochester, ela deve ser útil para prever e explicar, tomando por base fatos observáveis, os fenômenos que ocorrem em uma entidade,
elas devem estar direcionadas ao nível primário e não ao nível meta, que foi para onde a escola de Rochester direcionou seus estudos. E essa acaba sendo, então, a primeira crítica que o autor faz à teoria positiva da contabilidade. Ou seja, se uma teoria científica tem que ser útil para prever e explicar os fenômenos que ocorrem no seu domínio, no entanto, deve ser uma teoria positiva que é necessária para prever o comportamento das entidades contábeis, e não uma teoria no nível meta, para onde a escola de Rochester acabou direcionando a sua atenção. Aí, avançando no artigo, a gente vai ver que no segundo capítulo ele passa, então, a definição do que seria o conceito de uma teoria positiva. Nessa parte, nós já tivemos aí a oportunidade de ver com as explicações do professor Rodrigo, já nas nossas aulas iniciais, e dos grupos anteriores, né, onde o conceito da teoria positiva ela tem suas origens lá em Keynes, onde Keynes era um economista. Ele já afirmava que a ciência positiva ela pode ser definida como um corpo de conhecimento sistematizado sobre aquilo que é. Já uma ciência normativa ou reguladora, ela já se trata de um corpo de conhecimento científico sistematizado em relação aos critérios daquilo que deveria ser e, portanto, preocupado com o ideal, com o utópico, com aquilo que é distinto do real. Assim, Friedman, num estudo seu lá, datado de 1953, ele afirmava que o objetivo final de uma ciência positiva é o desenvolvimento de uma teoria ou hipótese que produza previsões significativas e não truísticas sobre os fenômenos ainda não observados, de tal forma que eu possa, então, realizar previsões. Assim, Christensen acaba fazendo uma outra crítica à definição aí dada pela escola de Rochester do que viria a ser uma teoria positiva. Que ele esclarece que o conceito da escola de Rochester ele é filosoficamente suspeito, porque ele acaba refletindo uma crença errônea de que uma teoria científica, ainda que ela se constitua um conhecimento sistemático sobre o que é, ele é errado porque ou ele considera suspeito porque em ciência, teoria, ela não está preocupada apenas com aquilo o que é. Ela está preocupada com explicar, ela está preocupada com previsão, ela está preocupada com aquilo que deveria ser também. Ciência tem caráter normativo, ciência tem caráter prescritivo. Né? E aí o autor acaba falando que existe que o termo positivo para se referir à ciência que se preocupa com proposições, se preocupa com questões de fato, seria um termo não muito bom de ser utilizado. Para eles, o termo melhor de ser utilizado na área de atuação da teoria positiva seria o termo empírico. Ele refletiria mais a realidade de uma teoria positiva. Assim, ele discorre que uma ciência empírica, uma vez que doravante ele vai começar a adotar o nome empírico ao invés do nome positivo, ele começa então a falar, Christensen, em que uma ciência empírica ela pode ser vista como tanto como a ótica do produto, quanto pode ser observada sobre a ótica do processo. Né? Ou seja, sobre a ótica do produto, se trata de um corpo de conhecimento sistematizado nos termos de Keynes. Já sobre a ótica do processo, a ciência ela pode ser observada como atividade humana produzindo o conhecimento. Popper já afirmava que a primeira etapa para a gente entender qualquer processo deve ser o exame do seu produto. E aí ele parte da premissa de que o objetivo da ciência é explicar os fenômenos observados. Assim, Popper afirma que a ciência empírica ela tem que ser caracterizada por seu método. Ela tem que ter uma metodologia rígida, pela nossa maneira de lidar com sistemas científicos. Então, ela tem que ter um rigor metodológico a ser seguido. E qual, então, é a lógica da pesquisa científica de Popper? Para Popper, o método científico, uma teoria científica,
A teoria científica ela deve seguir um rigor metodológico e ela deve partir das observações de fatos sistemáticos, de fatos controlados, fatos observáveis, fatos que devem ser verificáveis, e a partir do momento que esses fatos eles são verificáveis, eu posso, tendo acumulado um conjunto desses fatos, formular hipóteses testáveis e falseáveis para avaliar esses fatos, e com base nessas hipóteses, então, eu posso deduzir, faço testes, e estes testes vão me fazer inferir implicações e conclusões. Ele vai me permitir fazer previsões. E aí, essas previsões, elas estão sujeitas a novos experimentos. Essas previsões que são consistentes com os testes, os resultados dos testes realizados, que estão sendo objetos da teoria, que validam as hipóteses testadas, elas acabam tendo em vista que o mundo avança, tendo em vista que o novo conhecimento é produzido, tendo em vista que a teoria do conhecimento não para, ela acaba sendo sujeito a novas observações, a novos fatos. E aí, diante desses novos fatos, uma vez testada uma hipótese e validada essa hipótese, será que essa hipótese ela corrobora os resultados levantados pela teoria quando realizou o teste lá nas hipóteses iniciais? Se os resultados corroborarem a teoria, ela confirma a teoria científica e ela continua sendo válida. Já se os resultados eles não corroborarem mais as hipóteses que foram testadas, aí é o momento de eu reciclar a minha hipótese. É o momento de eu repensar a minha teoria. Né? E essa lógica a gente vai ver um pouco mais à frente, que se trata de outro fato defendido pela teoria positiva, em que eles não seguiram, e criticado por Christensen, em que eles não, os positivistas não seguiram tão ao pé da linha esse rigor metodológico, esse rigor científico. Por quê? Porque todos os testes, de acordo com a lógica científica definida por Popper, elas devem estar sujeitas ao critério da falseabilidade. Elas devem ser testadas. Elas devem ser. A gente deve fazer testes e testes exaustivos, tentando falsear essas hipóteses que eu estou levantando. Se eu conseguir falsear essa hipótese, eu vou ter que reciclar essa minha hipótese. Se eu não conseguir provar que essa minha hipótese é falsa, aí eu estou assim com o rigor aí, a validade dessa minha hipótese, dando rigor aí à minha teoria que foi levantada. E aí um dos grandes problemas levantados pelos positivistas no seu método científico é que eles não se preocupavam muito com esse critério da falseabilidade, porque os positivistas tratavam, da escola de Rochester, tratavam questões que não corroboravam a teoria defendida por eles, não corroboravam os testes, eles não tratavam isso como uma oportunidade de reciclar suas hipóteses. Eles tratavam isso como exceções. Isso é uma exceção, a minha teoria continua válida, a minha teoria continua sendo a regra. Assim, essa acaba sendo outra crítica aí de Christensen aos trabalhos aí defendidos pela escola de Rochester. Avançando então no terceiro capítulo do artigo, a gente entra aí no capítulo que fala no caráter preditivo, no caráter explicativo, no caráter normativo preconizado aí pela escola de Rochester. Então, pelos estudos de Watts e Zimmermann, desde 1978, 79, uma teoria positiva ela deve prever, para explicar um conjunto de fenômenos,
e determinar se as prescrições normativas advindas dessas explicações elas são viáveis. Então, para explicar o raciocínio preditivo, a gente tem que uma previsão é simplesmente uma ou mais proposições de observação que se referem a algumas ocorrências que ainda não ocorreram, e se essas ocorrências estão no futuro ou estão no passado. Só que, uma vez que uma teoria afirma apenas o que é empiricamente possível e não o que é realmente o caso, em geral, nenhuma previsão positiva pode ser derivada apenas de uma teoria. E nisso o autor, então, faz uma nova crítica à escola de Rochester, né? Onde ele esclarece que a escola de Rochester ele acaba baseando sua metodologia positivista em Friedman, que é declaradamente instrumentista. O único, ou seja, o único teste relevante de validade de uma hipótese é a comparação de suas previsões com a experiência. Já Watts e Zimmermann afirmam que a sua teoria não apenas prevê que a teoria contábil vai ser utilizada para reforçar noções preconcebidas, mas elas também explicam o porquê. Então, as teorias da escola de Rochester elas devem ser realistas ou rejeitadas como explicações. E a escola de Rochester também acredita que a única maneira de se testar a verdade de uma teoria é derivar previsões a partir dela, e não partir para a metodologia da falseabilidade defendida por Popper, lá atrás, que dá rigor ao método científico. Assim, já entrando no penúltimo capítulo do artigo do Christensen, onde ele começa a falar sobre a avaliação das teorias, deixa eu avançar aqui até chegar lá. Né? Ele parte de pressuposto em que o objetivo lá da sessão não é de avaliar as teorias da escola de Rochester, mas sim de criticar os padrões pelos quais eles pensam que uma teoria deve ser avaliada. Ou seja, ele faz uma crítica ao percurso metodológico adotado pela escola de Rochester, pela teoria positiva. E aí, nessa avaliação metodológica, ele entra nos aspectos do instrumentalismo e do realismo, pois, de acordo com esta visão, chamada instrumentalista, uma explicação nada mais é do que uma previsão ao contrário. Ou seja, em outras palavras, uma teoria nada mais é do que um instrumento de previsão. Assim, na visão instrumentista, as declarações iniciais e o explicando, eles descrevem aspectos da realidade, ou seja, as ocorrências dentro daquele domínio do fenômeno objeto de estudo. Já em contraste, a teoria em si, ela não descreve nenhum aspecto da realidade. Realidade, de acordo com a visão instrumentalista, consiste apenas na ocorrência de eventos. Então ele defende que o instrumentista ela é uma versão ligeiramente liberalizada, liberal do positivismo, porque o positivismo ele concede apenas um status científico às declarações daquilo efetivamente o que é. Então, o instrumentalismo difere do positivismo estrito e puro ao admitir que as teorias, embora também não possam ser reduzidas a afirmações do que é, são necessárias também na ciência. Eles afirmam, no entanto, que a sua utilidade ela é válida apenas como um instrumento de previsão e não como uma descrição da realidade. Então, positivismo e instrumentalismo acabam concordando no sentido apenas de que as posições observacionais elas acabam sendo aspectos descritivos da realidade. Já uma outra visão metodológica alternativa ela é chamada de realismo, onde eles também esclarecem lá no artigo. Né? O realismo ele concorda que a explicação é uma predição reversa e, portanto, uma teoria que explica também pode ser usada como um instrumento para predição. O realismo ele acaba também admitindo que algumas teorias ela pode ser apenas instrumentos de previsão. O realismo se mantém, no entanto, que para uma teoria ser considerada explicativa, ela deve ser não mais do que um instrumento de previsão.
ela deve ser interpretada também como uma descrição de uma realidade mais profunda que está subjacente à realidade do domínio das ocorrências, objetos aí da contabilidade. E aí Christensen afirma que, embora a escola de Rochester baseie a sua metodologia positivista lá em Friedman, eles acabam divergindo dele na questão do instrumentalismo e do realismo, porque Friedman coloca grande ênfase da sua função na função preditiva da teoria, e ele acaba minimizando aí a função explicativa da teoria, entendeu? E aí, falando sobre a avaliação de uma teoria explicativa, eles esclarecem, o autor esclarece que a escola de Rochester, ela acredita que a única maneira de testar a verdade de uma teoria é derivando previsões a partir dessa teoria. Né? Então, eles também parecem acreditar que as previsões corretas tornariam uma teoria mais aceitável. Só que, na verdade, Watts e Zimmermann acabam afirmando que as suas teorias deveriam ser aceitas em qualquer hipótese, mesmo que as previsões derivem aí de premissas errôneas. Ou seja, eles acabam não levando o critério da falseabilidade previsto aí no rigor metodológico para a teoria positiva. Assim, a gente chega nas principais conclusões, nas principais críticas levantadas aí por Christensen à teoria positiva. Ou seja, são 4. A primeira, a afirmação da escola de Rochester de que a pesquisa positiva que eles realizam, ela acaba sendo um pré-requisito para a teoria normativa da contabilidade, e ela é baseada em uma confusão de domínios de fenômenos em 2 níveis distintos, as entidades contábeis e os contadores. Né? Então, primeiro ele faz essa crítica com relação ao domínio da teoria, como eu expliquei lá naquele quadro dos problemas de pesquisas contábeis. A segunda crítica que eles fazem se centra aí no conceito de que a teoria positiva ela é extraída de uma filosofia da ciência obsoleta e acaba sendo um termo impróprio, pois as teorias da ciência empírica não são uma declaração daquilo o que é. A terceira crítica nas conclusões do artigo é de que, embora uma teoria ela acabe podendo ser utilizada meramente para previsão, ou seja, ela pode ser utilizada para testar propostas normativas, mas elas não devem ser conhecidas como falsas, pois o método de análise reversa dos fenômenos para premissas é o método apropriado para construir as teorias explicativas. E a última tem a ver com a questão do rigor metodológico, né, que ao contrário do método empírico defendido por Popper de submeter uma teoria a severas tentativas de falsificá-las, justamente na tentativa aí de corroborar as hipóteses para que elas permaneçam válidas ou não, a escola de Rochester ela acaba apresentando argumentos, ela acaba apresentando desculpas para as falhas de sua teoria. Essa tática para eles é uma violação das normas que deve ser seguida para considerar uma teoria como teoria científica. Eles acabam trazendo qualquer falha aos testes empíricos, as hipóteses defendidas por ele, como meras exceções da realidade. Assim a gente encerra aí o primeiro artigo do Christensen, né, e a gente vai evoluir aí para o segundo artigo, que vai ser o artigo do Densky, né, onde ele vai tratar aí também sobre uma revisão da teoria positiva da contabilidade. Continuidade aos artigos que contrapõem a teoria positiva da contabilidade, a gente vai falar de um segundo artigo escrito por John Densky, em 1988, Teoria Positiva da Contabilidade, uma revisão, onde as críticas elas são feitas do ponto de vista da teoria econômica. E qual que é o contexto em que esse trabalho se encontra? Para começar, a gente vai reconhecer não só a importância e a contribuição do trabalho do Watts e do Zimmermann para a contabilidade, mas a gente também vai reconhecer as controvérsias que existem para a temática que eles abordaram.
Então, a partir daqui, a gente vai vai enxergar que a teoria positiva da contabilidade ela é uma teoria revigorante, porque, de certa forma, ela nos desafia a expandir os nossos pensamentos sobre a natureza das escolhas contábeis. Nós vamos dizer que ela é uma teoria extremamente importante, porque dá ênfase a essas escolhas, mas a gente também vai reconhecer que é uma teoria controversa, porque, segundo a ótica desse autor, as técnicas dela ainda não estariam completamente desenvolvidas nesse momento. Então, diante disso, a proposta desse artigo, o objetivo dele, é tentar documentar os questionamentos sobre o conteúdo e sobre a importância da teoria positiva da contabilidade. Bom, então agora a gente passa para a estrutura e metodologia desse trabalho. É um trabalho essencialmente qualitativo e ele está estruturado em 4 sessões. A primeira sessão ela traz a interpretação que o autor faz da teoria positiva sobre a luz de uma teoria econômica. Em seguida, ele apresenta, então, as principais preocupações dele, inquietações ou críticas. Depois, ele fala dos pontos fortes da pesquisa dele, dessa pesquisa do próprio Dembski. E, por fim, ele traz algumas especulações sobre o futuro da teoria positiva da contabilidade, se encaminhando para as conclusões. Bom, então, antes da gente falar das críticas feitas à teoria positiva da contabilidade, é preciso entender que aqui nessa pesquisa, especificamente, ela está sendo observada diante de uma ótica de um desdobramento da teoria do consumidor. Essa é uma teoria em que se estuda como obter a maior satisfação possível ao se fazer escolhas de compra. E o tema central da teoria da positividade, a teoria positiva da contabilidade, é sobre escolhas, não de mercadorias, mas não de compras, mas de métodos contábeis. Então, o olhar empírico sobre essa teoria vai enxergar a escolha contábil como uma variável, como a própria variável dependente. E o olhar teórico vai se preocupar, de certa forma, identificar aquilo que produz ou influencia essas escolhas. Tudo isso está em consonância com essa teoria, desdobramento da teoria do consumidor, que é a teoria da preferência revelada. A preferência revelada, ela foi introduzida por Samuelson em 1938 e em 1948, e ela seria um método de analisar as escolhas feitas pelos indivíduos no âmbito de aquisições de mercadorias. Os modelos dessa teoria, eles pressupõem que as preferências dos consumidores, elas seriam reveladas por esses seus hábitos de compra, ou seja, pelas suas escolhas. Então, é uma maneira de inferir as preferências dos indivíduos diante dessas escolhas observadas. Né? O que se coloca aqui nessa teoria? Que se um consumidor ele se depara com uma variedade de produtos para compor uma cesta de bens, produtos diferentes e com preços diferentes, e aí ele adquire a cesta de produtos A em vez da cesta de produtos B, onde ambas essas cestas seriam acessíveis da mesma forma, ele revela a preferência dele por A. Então, se eu mantiver tudo constante ao longo do tempo, a preferência revelada da cesta indica que aquela ali sempre vai ser a minha escolha. O que se coloca, então, nesse artigo, como exemplo, ilustração da teoria da preferência revelada, é para que a gente considere uma situação em que seja possível escolher uma quantidade de 3 produtos diferentes, um produto 1, 2 e 3, e essa quantidade seria dada pelo vetor Q. Então, a gente tem uma quantidade 1, Q1, Q2 e Q3, e cada produto tem preço diferente, esse preço é dado por P1, P2 e P3, né? Então, a quantidade de produtos 1, a quantidade de produtos 2 e a quantidade de produtos 3 que eu vou ter na composição final dessa minha cesta depende do preço deles. E o valor da cesta vai ser, então, o somatório de P1 vezes Q1 mais P2 vezes Q2 mais P3 vezes Q3. Então, diante disso aqui, dessa ilustração,
A pergunta por trás da teoria da preferência revelada é quando que um observador externo, ao conseguir enxergar, notar que consegue também fazer inferências sobre isso. Ok, então, se eu entendo que é a teoria da preferência revelada, agora eu preciso ver de que maneira a teoria positiva da contabilidade se encaixaria nela. Para isso, eu preciso observar 3 aspectos. O primeiro deles é que os preços e as quantidades seriam observáveis. Eu preciso enxergar o preço ou o valor, né, um preço não necessariamente monetário, da escolha contábil que eu faço, e eu preciso identificar quais são essas escolhas. Então, uma vez que os preços e as quantidades são observáveis, eles precisam também serem consistentes para poder ser representado por uma função de utilidade. Esse termo, função de utilidade, também é um conceito dentro da teoria do consumidor sobre o grau de satisfação proporcionado pelo uso de um item escolhido. Então, a ideia é aqui a maximização de um resultado satisfatório que a escolha de um método contábil poderia ter para que se ordene os benefícios dessa escolha dentro dessa função. Ou seja, a escolha do método contábil, manifestada uma vez como preferência revelada da entidade, é também uma manifestação da satisfação do efeito da escolha, dessa escolha desse método. Então, pode ser que essa maximização do efeito da escolha contábil, representada por essa função de utilidade, seja influenciada também pelo preço de outros fatores. Além do preço do método escolhido, né, esse valor que o método escolhido tem. E é aí que no trabalho se afirma, olha, os gostos das entidades pelos métodos contábeis dependem dos preços de outros fatores. Assim, a noção de preferência por um método contábil é uma noção de preferência induzida. O que é essa preferência induzida? É um conceito introduzido por Dries em 1987, derivado também da teoria da preferência revelada, e ele considera, então, a possibilidade de que um ato fora de observação, um ato externo, por exemplo, ao preço, possa influenciar a probabilidade de distribuição das quantidades dos produtos de uma cesta. Ou seja, eu tenho fatores, além dos atributos dos elementos daquela minha cesta, além do preço, no caso, fatores além dos atributos da escolha contábil, que podem influenciar na escolha deles, né? No nosso caso, por exemplo, os arranjos contratuais. Então, eu estou falando aqui que é preciso expandir o olhar sobre a teoria da preferência revelada quando aplicada às escolhas contábeis, entendendo que existem fatores, além dos preços e quantidades, que são os primeiros aspectos observáveis para que a teoria positiva esteja alinhada com a teoria da preferência revelada. Eu preciso, então, entender que existem outros fatores que influenciam as escolhas contábeis e que esses fatores, então, estariam dentro dessa minha noção de preferência induzida. Outro aspecto para a gente observar dentro dessa interpretação proposta pelo Dembski é que as preferências individuais elas seriam consideradas primitivas, ou seja, geradas, de certa forma, unicamente pelo gosto do indivíduo. E aí, dentro dessa analogia em que a gente coloca as escolhas contábeis sobre a ótica da teoria da preferência revelada, é preciso ter uma cautela, levar em consideração que as escolhas contábeis não seguem essa premissa. Então, nesse momento, o autor está apontando uma limitação do próprio estudo, em que outros fatores externos precisam ser levados em consideração sobre as escolhas contábeis e que eles não estão previstos na teoria da preferência revelada. É por isso, então, que a gente fala de preferência induzida, para complementar essa analogia de uma teoria voltada
para escolhas contábeis sob essa ótica de uma teoria econômica. E um desses fatores externos aí que a gente precisa observar é o preço de elementos de outros itens que não vão compor essa minha cesta de métodos contábeis escolhidos, né? Assim, o panorama da preferência ele pode estar associado à preferência induzida, em que a probabilidade da escolha não é influenciada unicamente, então, pela maximização da satisfação com o mínimo esforço, mas também por outros fatores não observáveis. Então, voltando àquela situação em que a gente tinha se deparado com 3 produtos e precisava compor uma cesta com eles, onde a cesta envolvia a escolha das quantidades desses produtos, vamos dizer que agora as escolhas que eu tenho são as escolhas das quantidades dos produtos 1 e 2. Eu preciso levar em consideração que a quantidade desses produtos vai ser influenciada também pela quantidade do produto 3, que não é a minha preferência revelada. Ou seja, a preferência induzida, ela me diz que eu preciso levar em consideração as circunstâncias de mercado para os 3 produtos, mesmo que um deles não revele a minha preferência. Então, quando eu me deparo com uma cesta de métodos contábeis, há aqueles que eu pude escolher, pois me era permitida essa discricionariedade, mas há também métodos que eu não posso escolher, que são obrigatórios. Só que esse também tem um valor que influencia na escolha dos métodos onde eu posso exercer escolha. Fechando, então, essa primeira parte, onde o autor expõe a interpretação dele sobre a teoria positiva, a novidade da teoria positiva da contabilidade seria justamente essa ênfase econômica no domínio do relatório financeiro. Agora sim, nós vamos falar sobre essas inquietações ou essas críticas à teoria positiva, repousando, então, sobre a teoria da preferência revelada e contrapondo também outros trabalhos, como o do Clístenes, que a gente acabou de apresentar, né? A primeira inquietação, a primeira observação que a gente faz com cautela aqui é em cima dessa retórica do mercado perfeito. Primeiramente, a teoria positiva ela repousa na noção de mercado perfeito, em que a maximização do valor de mercado, o valor presente, são construções muito comuns, mas a própria teoria positiva se apoia em hipóteses de custos de contrato, de custos políticos, que seriam um reconhecimento de que os mercados não são perfeitos. Então, na verdade, a contabilidade ela é mais interessante, ou talvez ela só seja interessante, quando os mercados não são perfeitos. É isso que o autor coloca. Se a gente, então, sair desse viés econômico, qual que passaria a ser o objetivo da entidade, né? A maximização do valor de mercado, ela seria uma medida suficientemente descritiva? Então, vão surgir alguns questionamentos que talvez sozinha, sem o apoio de uma teoria econômica, a teoria positiva da contabilidade não conseguiria responder. Outra inquietação é sobre o que seria endógeno dentro da teoria positiva, né? E dentro dessa teoria da preferência revelada. A gente entende que a teoria da preferência revelada ela está suportada pela escolha individual do agente. E que a escolha do método contábil é uma dessas escolhas que a entidade, no caso, faz, uma dentre tantas outras escolhas. A questão é que nós ligamos as escolhas contábeis na teoria positiva a aspectos endógenos, né? Aspectos que são gerados pela própria entidade, como a estrutura do contrato de dívida ou as características dos planos de incentivo. Mas existem fatores externos que estão associados a essas escolhas e que eles não seriam observados. É como se aquela terceira mercadoria que a gente comentou no exemplo anterior, que não faz parte da minha preferência revelada e que compõe ainda assim a minha cesta, que faz parte da preferência induzida, é como se ela fosse desconsiderada da análise
porque ela não faz parte da preferência individual da entidade. Outro aspecto para a gente se atentar é o nível de integração dos componentes do mercado, como capital, produtos, os mercados políticos, porque é aqui que a gente tem uma complementação do questionamento anterior. Quando se constrói um modelo, são estabelecidos limites para esses modelos. E a crítica que se faz nesse momento é que a teoria positiva ela parece impor alguns limites mais restritivos. Então, quando eu procurar uma correlação entre o índice de desempenho e o efeito das ações do gestor sobre o valor da firma, eu deixaria escapar a importância de outras informações. O que o Dembski pontua aqui é que se esses limites estabelecidos eles fossem um pouquinho mais frouxos, a gente reforçaria essa ideia de que precisamos estar atentos a outras fontes de informação. Por fim, a última crítica que se fez aqui, ela está em observar como que o empirismo pode ser agressivo, sabendo que a teoria positiva da contabilidade está calcada nele. E aí uma ilustração disso está no fenômeno da mudança. Por exemplo, quando eu tenho uma mudança regulatória, a informação nova que essa mudança traz, né, o normativo novo, não é a única informação. Há também uma informação implícita de que aquele foi o momento adequado para que aquela mudança fosse feita. O que essa informação da escolha do momento de alteração de uma norma me permitiria inferir? Como que isso apontaria para o futuro? A mesma coisa, o mesmo raciocínio eu posso fazer em relação à manutenção de uma regulação. Porque por que aquele é o momento apropriado para manter um normativo em vigor, sabe? Então, aqui a gente coloca uma pergunta: quais variáveis controles poderiam ser reconhecidas para que eu reconhecesse que a maneira como as mudanças são feitas também são fontes de informação, também influenciariam escolhas? Esse é um questionamento para que a gente não tenha uma visão míope das variáveis que estão explícitas no modelo. Mais uma vez, a gente fala da importância de outras fontes de informação. Por exemplo, eu escolhi a quantidade de mercadorias Q2 e Q3, que depende do preço das 3 mercadorias. Ou que escolher o método contábil A ou B vai depender dos atributos também desse outro método. Bom, então agora, já meio encaminhando assim, para o fim desse estudo, a gente vai falar dos pontos fortes dele, né? Para começar, ele é uma novidade. A gente tem outras analogias com a teoria da preferência revelada, mas a gente não tinha essa analogia da teoria positiva da contabilidade associada a ela. Outro ponto é que é um assunto com uma abordagem um pouco arriscada, né? Mas talvez é um risco que se compense, porque essa relação com a contabilidade vai provocar pensamentos mais expandidos e conectados também com outras áreas, né? A outra questão é que a literatura ela não costuma trazer tantas novidades assim com frequência, né? Porque justamente por causa desse risco de se colocar coisas novas, do risco de questionamento e de críticas. A gente não sabe se essa abordagem colocada aqui pelo autor ela vai continuar sendo trabalhada no futuro, mas o que o autor entende é que ele foi capaz de catalisar muitas ideias por causa do risco que ele assumiu. E aí ele coloca uma provocação, assim, onde que estariam outros tomadores de risco? Já aqui bem no finzinho mesmo também, a gente faz aqui algumas especulações em relação a pesquisas futuras, né? Para onde que esse estado da arte, essa abordagem aqui conduziria as discussões da contabilidade? A gente tem algumas provocações, assim, sabe? Por que
Os ajustes dos princípios geralmente aceitos são confiados ao FASB, por exemplo, e as normas de auditoria seriam confiadas ao AICPA. Por que entidades diferentes? Por que seria dada a liberdade a alguns gestores de fazer escolhas contábeis e a outros não? O que existe dentro do relatório financeiro que, de certa forma, cria uma demanda para uma estrutura de governança mais elaborada? Então, o entendimento que se tem é que o caminho das pesquisas futuras, né, estaria dentro de uma abordagem de governança, justamente para complementar tanto a parte teórica quanto a parte empírica das pesquisas feitas futuramente. Bom, fechando então a pesquisa, a gente tem uma conclusão bem curta agora. Esse estudo ele contribui para o avanço existente da literatura? O autor entende que sim, né? Entende que outras questões permanecem abertas, porque a gente ainda teria uma teoria escassa, que os testes eles ainda estariam no começo do desenvolvimento aqui, mas que é uma pesquisa que já tem um sucesso de curto prazo, justamente por responder esse questionamento, e que tem um sucesso a ser visto de longo prazo, porque entende-se que outros trabalhos vão lidar com as questões que foram postas aqui. E a gente finaliza, então, esse segundo artigo de contraposições à teoria positiva da contabilidade. Então, dando prosseguimento então ao nosso estudo sobre as contraposições da teoria positiva, a gente vai passar para o terceiro e último artigo, que é o artigo de Whittington, de 1987, aonde ele vai analisar, o artigo ele é intitulado Contabilidade Positiva